Quem pode dar um bom dia nessa manhã gloriosa na presença de Deus? Quinta-feira de bênçãos, quinta da vitória, quinta de unção, quinta do poder de Deus, quinta de milagres. Você crê nisso? Então, depois de chamar para o céu e obrigado, Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia na tua presença. Nós queremos dizer que bendito é o teu nome, Senhor. Nós queremos te exaltar por quem tu és. Apresenta a tua vida agora diante do Senhor, apresenta a tua casa, apresenta a tua família. Não importa quais sejam as circunstâncias que você esteja vivendo nesse dia, você vai declarar que Ele é o Deus da tua vida, Ele é o Deus da tua casa, Ele é o Deus da tua família. E se Ele é o teu Deus, nada vai te faltar. Aleluia! Então, louva o Senhor Jesus nessa manhã. Ele está aqui. Aleluia, Deus. Diga assim, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei. Somente Ele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, e Deus se não fizer,
conosco, colhendo as nossas lágrimas. O Senhor Deus, Ele é o nosso escudo. Então você vai declarar isso nessa manhã. Você vai dizer: Senhor, eu creio que Tu és meu escudo. Tu és meu escudo inabalável. E nada é maior do que o Teu poder. Aleluia. Vamos declarar isso nessa manhã. Em nome de Jesus. Diga assim ao Senhor: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, meu Deus, pois não foi a tua vida. Diga: eu nunca me cansarei e nunca me cansarei. Escuta a voz de Deus. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Ele tira até da cova e me tira dessa cova, ó Deus, e me leva até o céu. Oh Jesus,
seu irmão aí, abençoe a vida dele, Senhor, que Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão com a bênção? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar Ele. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo do teu coração, vontade e forças para continuar, guardando a promessa e oração. Filho, Deus está no meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para negar minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clama em nome de Jesus, alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, Senhor, sai da nossa coração. É isso, você não é a pessoa que está aqui, simplesmente buscar te adorar. Grande amor não cessará, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Filho, Deus está no meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para negar minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clama em nome de Jesus, alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas para negar minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clama em nome de Jesus, alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, Senhor. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aplauda o Senhor, vive dele. Santo é teu nome, Senhor. Bendito toda honra, toda glória. Aleluia. Acalma o seu coração. Vamos colocar a terra de estão adorando ao nosso Deus. Reverência a Ele, Senhor nosso Deus. Não quero interromper o teu silêncio, Pai,
Minha fé diminui, perdoa-se por ser quem menos penso não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer. Por não te adorar, o seu alquicigênio, Senhor, sem tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço para. Amém, igreja? Agora vai aqui, hein? A música da nossa pastora tem que ter. Bora, igreja! Bora, pastor! Bora, Jaca! Bora! Vai, igreja! Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Alegre! Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. Divisa, fogo, vara de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. Divisa, fogo, vara de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Ele quer ouvir a sua voz, canta. O meu Deus está no céu.
nessa manhã o Espírito de Deus está sobre esse lugar. Ele vem a purificar, limpar esse ambiente. E tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que talvez está te afligindo, te angustiando, que o Senhor já venha nos purificar e nos santificar. E que nós possamos viver uma atmosfera do céu, que seja na terra como é no céu. Amém? Sei que pode, se você puder. Dobre os seus joelhos juntamente conosco. Mas se você não puder, só curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus agora. Vamos apresentar esse culto racional ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, eterno, soberano. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos de joelhos diante da Tua presença. E te apresentamos agora, Senhor, as nossas petições. Comece a falar com Deus. Comece a dizer para Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que está roubando a tua paz, aquilo que está tirando o teu sono. Comece a falar com Ele. Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a tua petição, o teu louvor, a tua adoração nessa manhã. Então adore, adore, adore ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, teus filhos, Senhor, estão colocando diante de ti as tuas petições. Inclina, Senhor, teus ouvidos para ouvir. E responde, Senhor, a oração dos teus filhos, que estão hoje, Senhor, de joelhos, clamando, pedindo, suplicando e orando. Traz a resposta. Traz essa cura, essa libertação, a restauração desse casamento, essa falta de emprego. Pai, eu não sei qual é a necessidade dos teus filhos, mas o Senhor me sonda, o Senhor me esquadrinha, o Senhor me conhece o oculto e o profundo. Que o Senhor, nesta manhã, o Senhor venha trazer a resposta. Que o Senhor venha operar um milagre sobre as nossas vidas. E tudo aquilo, Senhor, que o diabo falou, projetou nesta madrugada contra nossas vidas, Senhor, seja desfeito, seja quebrado. Nos reveste, Senhor, da tua armadura. Nos lava, Senhor, o teu sangue nesta manhã, sangue precioso, sangue que limpa e purifica de todo o pecado. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos sair daqui não comentamos, mas que nós possamos sair daqui com a certeza, com a convicção da vitória, com a convicção que tens um Deus que tudo pode, que tens um Deus que não há o que o Senhor não possa fazer, resolver. Não há o que o Senhor não possa curar, não há o que o Senhor não possa fazer, porque o Senhor pode e o Senhor pode todas as coisas. E é nesse Deus que nós estamos crendo, meu Pai. Fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. A tua palavra que é santa, poderosa. A tua palavra, Senhor, que quando é ministrada, doente é curado, cativeiro é liberto, a provisão desce dos céus, a salvação, cura, libertação. A tua palavra muda cenário, meu Deus. Fala, Deus, conosco. Que eu te diminua, Senhor, cresça. Que a tua palavra que é santa, poderosa, esteja sobre nossas vidas. Espírito Santo, tu és bem-vindo no meio de nós. Opera sobre nossas vidas, é o que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma liberdade. Tu tens autorização, Espírito Santo, para ministrar as nossas vidas. Fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus, amém? Ponha sobre os seus pés. Ponha-se sobre os seus pés. Hoje é um dia especial para nós. Nós iríamos começar uma campanha hoje. Só que eu não gosto de quebrar a campanha. E aí, como a gente terminou semana passada a campanha, nós queremos hoje homenagear todas as mães. Amém? Então hoje o nosso culto é um culto de ação de graças. É um culto hoje para abençoar, glorificar e exaltar o nome de cada mãe que aqui está. Então hoje nós vamos estar fazendo esse momento de homenagem para você, mãezinha. Para você que é mãe, para você que é mãe do coração, para você que é filha. Essa palavra hoje vem para nós, amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 49. Quero ler apenas um versículo. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Amém? Todos acharam? Podemos ver?
Diz assim a palavra do Senhor: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda ama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Sente dando glória a Deus. Esse texto ele é muito forte, não pode sentar. Ele fala assim, ó, que pode uma mãe esquecer do filho enquanto amamenta, do filho do seu ventre. E ainda assim, se ela esquecer, eu, Senhor teu Deus, não te esquecerei. Por que será que o Senhor coloca esse capítulo e esse versículo tão expressivo? Porque, amados, a gente sabe a realidade da atualidade. Muitas mães, nos seus motivos, têm abandonado seus filhos, não é verdade? Mas ele está dizendo que ainda que você seja uma das filhas que passou por isso, ele não te abandonou, nem vai te abandonar e jamais vai esquecer de você. E ele diz, olha, não pode. Claro que não. Ele diz, não tem como uma mãe esquecer do seu filho. Essa é a realidade. Eu sei casos, histórias, inclusive a minha mãe é uma guerreira. A minha mãe criou 7 filhos sozinha e não foi fácil. Mas nenhum deles ela doou, nenhum deles ela entregou para outras pessoas. Ela criou cada um deles. E hoje, para a honra e glória do Senhor, são filhos abençoados do Senhor. Eu não sei como foi a tua relação com a tua mãe, com o teu pai. Eu não sei se você ainda tem mãe, ou se a sua mamãe já foi morar com o papai. Eu não sei, mas eu quero te homenagear hoje. Talvez você diga, mas eu não sou mãe. Você é filha, você tem uma mãe. Então, todos nós aprendemos um pouquinho. E a maternidade é muito importante na vida de uma mulher. Por mais que ela não tenha gerado, talvez, mas ela cuidou do sobrinho, ela cuidou do irmão, não é verdade? Tem pessoas que não geraram no seu próprio ventre, mas são mais mães do que aquelas que geraram. E a maternidade, ela flui nas nossas vidas. E a palavra que nós vamos encontrar de orientação, de auxílio às mães, está na palavra de Deus. Porque ser mãe é uma dádiva de Deus, porém é uma missão que não é tão fácil. Ainda mais nos dias atuais, ao qual nós estamos vivendo, onde os conceitos, os valores estão totalmente mudados. Mas é uma missão árdua, mas a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos auxilia a sermos mãe segundo a vontade de Deus e nos ensina a superarmos todas as lutas, adversidades que enfrentamos no dia a dia, dentro da nossa casa, da nossa família. E a palavra de Deus também nos ensina não só superar quando nós estamos passando por momentos difíceis no dia a dia, a quando passamos por questionamentos, porque às vezes nos questionamos, não amados, hesitações na hora da crise diária que nos chegou, que nós devemos vencer cada uma dessas dificuldades que enfrentamos como mãe. E só vamos enfrentar e vencer se nós tivermos o quê? Fé e estarmos baseados e baseadas na orientação da sua palavra. A palavra nos auxilia para que sejamos mães segundo o coração de Deus. Todas as nossas dificuldades, todos os nossos questionamentos, todas as nossas aflições, a palavra tem a orientação e o auxílio para que nós venhamos pela fé, em nome de Jesus, vencer todas as dificuldades. Porque é fácil. Eu lembro que quando eu fui ter meus primeiros filhos, eu tive gêmeos. E eu estava longe de pai, longe de mãe, eu não tenho parente, não tinha parente aqui. E aí, para mim, eu fiquei estática quando aquela enfermeira colocou nos meus braços 2 bebês. E eu
Eu não sei qual foi a expectativa que você teve ao pegar nos teus braços o teu filho. Naquele momento eu passei de filha para mãe e eu não estava com o apoio da minha, porque ela estava longe. E eu me questionei: o que eu vou fazer? Como eu vou criar? Eu não sei dar banho nessas crianças. Foram tantos questionamentos, eu não sei qual foram os seus. Mas a maternidade, tenho certeza, mudou a minha vida e a minha história. Assim como mudou a vida e a história de muitas mulheres que hoje estão me ouvindo, estão aqui. E quando eles completaram 2 aninhos, de novo, né? Eu com uma bebê no colo, uma menina, mas só que agora eu já não era mãe de primeira viagem. Eu já sabia o que fazer com aquela menina. Só que aquela menina era diferente. E aí vem de novo os questionamentos: como cria a menina? Como eu vou ensinar a menina? Pois é, amados, a palavra de Deus, ela nos dá a direção. Seja qual for o tipo de mãe, de muitos, não é? Tem mãe de multidão, não tem? Tem uma senhora que hoje, um dia desses, que tinha 14 filhos, Jesus da glória. Minha mãe teve 7. Não importa o tipo de mãe que você é, se você é mãe de muitos, se é mãe de poucos, né? Tem gente que só tem um, é mãe de poucos, filhos, de filho único, né? Deve ser também difícil ser filho único, meu Deus. E também mães de filhos adotados, porque tem mãe que adotou e o amor é o mesmo. Mãe do coração, como é bom ser mãe do coração, como é bom ser mãe de coração de alguém, mas nós precisamos aprender com Deus, para que sejamos em todas essas situações mães melhores. Eu costumo dizer que eu tenho muitas filhas do coração, mas uma que morou comigo, eu nunca pensei que eu tivesse tanto apego e apreço por aquela filha, da mesma forma que eu tenho pelos meus. A minha sobrinha morou durante muitos anos comigo, e quando ela teve que voltar para a sua casa, é como se um filho tivesse saído de casa. Por quê? Porque eu me tornei mãe do coração. Ela também é filha como os meus que nasceu do meu ventre. E então, amados, às vezes você não gerou, mas você cuidou. Você tem um filho do coração, aquele que você ajuda, aquele que você quer bem. Ou talvez você adotou. Por isso a palavra vem dizendo para mim e para você que não importa a condição, que nós devemos aprender com Deus, porque não pode uma mulher esquecer do filho, ainda que mame, de sorte que não. E ainda que ela esqueça, Ele está dizendo para mim e para você: eu jamais te esquecerei. Entenda que existem vários tipos de mãe. E se nós formos buscar na Bíblia, nós vamos passar a manhã toda aqui falando dela. Eu quero começar pela primeira mãe, né? A mãe de primeira viagem. Como é ser mãe de primeira viagem? Esse título não existe. Essa mãe de primeira viagem não é para você que teve o primeiro filho, não. A palavra vai dizendo que a mãe de primeira viagem, ela se encontra no livro do Gênesis, que foi a Eva. Eva, sim, ela foi a mãe, ela foi a primeira mãe da história.
gosta de ser mãe, dá glória a Deus. Mas meu filho pode até te dar dor de cabeça, mas você mexe com os outros, mas não mexa com o seu e com o meu, não é verdade? Porque é muito forte isso dentro de nós. Então ela foi a mãe de primeira viagem. Eu quero falar de outra mãe também, que também se encontra no livro do Gênesis, já no capítulo 21. Essa mãe, amados, ela teve que ter. Essa mãe ela foi impaciente. Ela foi o quê? Impaciente. Quando ela recebeu a promessa de ser mãe. Essa mãe se chama Sara. A palavra de Deus diz que Sara tem uma promessa sobre Abraão, que ele seria o pai de multidões. Por que eu chamei a Sara de impaciente? Porque havia uma promessa que ela iria gerar, que ela geraria o seu filho Isaac. Só que o que acontece? Ela era estéril, ela não acreditou de imediato na promessa. E ela era uma mãe impaciente. Impaciente por quê? Porque havia uma promessa, ela sabia que era estéril. Impaciente pelo tempo da espera. E aí, amada, a palavra vai dizer que ela era para ser mãe de todos, a mãe que foi ali, que recebeu uma promessa de Deus, uma palavra estava sobre a vida dela para ser mãe de nações. Claro que a Sara não era perfeita, nem eu e você. E ela ficou o quê? Ansiosa. Ela ficou o quê? Ansiosa. E tu fica? Então não vamos condenar essa mulher, porque ela passou por uma ansiedade. E a ansiedade nela gerou uma impaciência pelo tempo da espera. Quantas mães estão me ouvindo hoje que querem gerar e ainda não conseguiram, e elas estão nessa oscilação de estar ansiosas pelo tempo da espera. E aí nós sabemos a história. Pela ansiedade dela, a palavra vai dizer que ela tomou atitudes precipitadas, recorrendo com a sua serva Agar, a qual deu a luz a Ismael. Entenda que se tem uma promessa para você, espere no tempo de Deus. Espere no tempo do Senhor. Ainda que seja estéril, Ele, o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas apesar da inconsequência de Sara, Deus não poderia tirar a palavra que estava liberada sobre ela. A partir do momento que Ele liberou a palavra sobre ela, não importa se ela oscilou, se ela passou por um momento de impaciência, mas a palavra havia sido liberada. E chegou o momento da promessa se cumprir. E ela gerou Isaac. Ela gerou o seu Isaac. Amados, tem gente aqui que conhece essa história e ouviu esse testemunho. Principalmente aqueles que fazem a campanha de oração da meia-noite, todo mês comigo nas redes sociais. Eu tenho uma sobrinha que eu já nem lia mais os textos que ela mandava para o WhatsApp para mim. Todas as vezes que ela mandava uma mensagem para mim, é que ela queria engravidar, que ela queria ser mãe. E eu dizia, meu Deus! Eu fiz que nem o rei, né? Que recebeu na mão. Meu Deus, ela pensa que eu sou Deus. E um dia, o Senhor me usou uma palavra profética para a vida dela. Ela tinha todos os exames, ela não podia gerar. E naquele dia, Deus me usou uma palavra profética para a vida dela, que antes que o ano acabasse, ela estaria com o seu Isaac no colo. E há um ano e meio atrás, ela veio aqui também me parar para me conhecer Isaac. Então entenda que ela poderia, na ansiedade, na impaciência, também não perder a fé. Mas ela não perdeu, e a prova dela não perder a fé, ela todo dia mandando mensagem, tia, ora para me deu filho, tia, ora para me deu filho, tia, eu quero ter um filho. Meu Deus, Deus ouviu o clamor dela, e ela teve o Isaac dela. Talvez você também que está me ouvindo, eu não sei porque Deus está me fazendo lembrar, talvez você nem esteja aqui, mas você está me ouvindo pelas redes
Você quer ter um filho e você está impaciente, talvez quando chega a hora, eu quero te dizer que o Senhor abre mar nesta manhã. Eu quero dizer que o Senhor gera Isaac na vida daquele que está querendo receber o seu Isaac. Entenda que Agar, ela se tornou arrogante e prepotente. Ela também se tornou mãe, mas foi uma mãe orgulhosa, uma mãe prepotente e arrogante. Por que Agar se tornou essa mãe assim? Porque ela só era uma escrava que estava a serviço da sua senhora. A senhora dela pediu para que ela gerasse o filho, porque ela não podia gerar. Ela estava obediência à sua senhora. Só que Agar, quando se vê grávida, ela se torna arrogante. Ela se torna orgulhosa ao ponto de humilhar a própria Sara por não gerar. E isso faz Agar se posicionar não mais como escrava, mas querer humilhar a dona da casa. Então, amados, ela era para ser a mãe de aluguel daquela criança para Sara. Esse era o acordo entre Sara e Agar. Só que não foi isso que aconteceu. Ela se tornou orgulhosa, uma mãe que também se tornou esquecida. Por quê? Porque a promessa se cumpriu na vida de Sara. E aí, não adianta a pessoa estar ali com toda a arrogância como estava a Agar. Ela oscilava até por conta que a mulher grávida, ela tem os hormônios, né? Eu acho que a gente também tem que entender a Agar. Porque ela estava oscilando ali também nos seus hormônios. Talvez os hormônios que estavam sobre ela fez com que ela se tornasse uma mulher arrogante e logo depois esquecida pela sua senhora. Porque a palavra vem dizer que ela concebeu, ela cometeu grandes erros na gravidez. Foi orgulhosa, ela agiu de forma incrédula, ela maltratou também a Sara por não gerar e não engravidar, tudo também por consequência de um erro. Então, amados e amadas, muitas vezes nós tomamos atitude e erramos com os filhos, erramos como mãe, mas que a gente possa ter a direção e discernimento do Espírito Santo para que nos tornemos mães que o Senhor quer que sejamos, mães que não sejam esquecidas e que não esqueçam a promessa, porque o Senhor também não esqueceu, quando Ele diz: eu também não me esquecerei de ti. E a palavra de Deus diz que Ele usa um anjo, quando Agar está lá no deserto, e Ele fala com ela, faz ela voltar para casa, pedir desculpa, pedir perdão para essa senhora, tirar aquela arrogância que ela estava e voltasse para a casa dessa senhora. Mas nós sabemos que ela continuou com a arrogância dela, ao ponto do seu filho se tornar assim. E aí nós conhecemos a história. O Abraão a despede, porque o próprio Deus mandou, e ela vai parar novamente aonde? No deserto. E naquele deserto, quando ela precisou orgulhosa, arrogante, ela coloca agora o Isaac embaixo de uma árvore para morrer. E vai chorar do outro lado quando ver a morte do seu filho. Mas eu não esquecerei de ti. Não é essa a palavra de Deus? E Ele manda novamente o anjo para dar água de beber, tanto a Isaac quanto a Agar. Então, amados, tudo que nós precisamos para a orientação, criação dos nossos filhos, eu não falo só com mães, com pais que é cristão, está aqui, ó, na palavra de Deus. O Senhor nos ensina tudo, tudo. E assim como a mãe que é esquecida, arrogante como Agar, a mãe que foi impaciente como a Sara, a mãe de primeira viagem como foi a Eva, eu não posso deixar de falar de uma mãe que teve fé, foi uma mãe que orou e essa oração foi genuína ao ponto do Senhor reconhecer aquela mulher e gerar um filho, mesmo ela sendo estéril. Essa mulher, ela era atribulada, perseguida. Por quê?
o seu marido, ele tinha que ter descendência. E naquela época, para ter descendência, a mulher ser estéril, ele poderia casar com outra mulher para gerar filhos. E ele fez isso. Ele casou-se novamente com Penina. Penina gerava o homem que podia dar um filho. E o que aconteceu? Ela começou também a humilhar a Ana. Ana, todos os anos descia para ofertar na casa do Senhor. Chorava, ao ponto do Eucano, seu marido, dizer: será que eu não sou mais importante para ti do que 10 filhos? Talvez você não tenha gerado ninguém. Talvez você seja estéril. Mas uma palavra hoje foi liberada nesse lugar. Deus vai abrir mares. Entenda que Ana, ela por não poder gerar, agora ela está no altar do Senhor, chorando, e ela já não conseguia mais nem falar. A palavra de Deus diz que ela só o quê? Soluçava, mas o Senhor lhe ouve os nossos gemidos inexprimíveis. Ao ponto de ele sentar numa cadeira, não assim não, pastor. Ao ponto de ele sentar numa cadeira, olhar para ela e achar que ela estava o quê? Embriagada. O que Ana responde para o profeta? Tua serva não está embriagada. Ela está amargurada. Amargurada porque a perseguição de Penina fazia Ana ser atribulada. Ana era perseguida por essa mulher por não gerar, por ser estéril. Ela começa a ter uma desordem emocional, porque a perseguição faz isso, ao ponto dela ficar amargurada. Porque quando nós somos perseguidos, nós somos amados também. Então, ela estava dizendo ali, 1 Samuel capítulo 1, para o profeta, e a palavra de Deus diz que o Senhor olha para aquela mulher, diferente de Penina, diferente de Agar, Sara, Ana, faz diferença, porque ela vai orar e chorar aos pés do, e ela teve um filho chamado Samuel. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho homem, eu vou te entregar no teu altar. E Ana cumpriu o seu voto. E por ela ter cumprido o seu voto, ela não foi só mãe de Samuel, o maior profeta, maior juiz que já teve toda a história. Ela não foi só mãe de Samuel, mas ela também gerou outros e outros filhos. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus está gerando em você bênçãos. Eu não estou falando de você engravidar, de você ficar grávida, mas eu estou falando que Deus vai gerar não só uma bênção, mas os teus filhos serão bênção, os teus netos serão bênção, a tua família será abençoada, porque o Senhor hoje muda a história e o cenário da casa. Aleluia! Amados, se eu finalizar essa coletânea de mãe, eu poderia passar a manhã toda falando de tantas mães. Mas tem uma mãe que eu gosto muito, que essa mulher é corajosa. Essa mãe, ela enfrentou o rei de Israel. Essa mulher foi contra o decreto do rei. Ela foi contra aquilo que o rei ordenou. Entenda que quando essas mães, elas foram escravas, e elas começaram a ter muitos filhos, e eles se tornaram uma grande potência. E aí, Faraó tem uma solução para que isso, não viesse acontecer, para que eles não fossem maior do que o povo deles. Eles mandam que todos os meninos que nascessem fossem jogados no rio Nilo. Mas essa mulher, ela teve coragem. Ela foi contra o decreto do rei para salvar o menino que nasceu formoso e bonito. A palavra de Deus diz que Joquebede, ela passou muitos meses escondendo aquela criança. E eu não consigo entender que a criança chora, que a criança faz tanta coisa. Como Joquebede, aos olhos do decreto, conseguiu esconder seu filho José. A palavra de Deus diz que agora ela faz um cestinho. Ela vai lá, coloca betume no cestinho para que o cestinho não afunde. E ela coloca ali, José, ela sabia a hora, o momento direcionado em relação
na hora que a filha, a irmã de Faraó estava tomando banho. E nós conhecemos a história. Essa mulher não foi só direcionada por Deus, mas salvou a vida do filho dela. E ele ainda foi criado por ela. Mas para o palácio ele voltou. E nós conhecemos a história. São tantas mães, são as Marias, as Carlas, a Hélio, as Yolandas, as Conceição, as Léias, as Graças, as Marias. Nós poderíamos falar de tantas mães aqui, como a mãe, né? Aquela mãe obediente, agraciada, escolhida por Deus, que foi quem? Maria, que é a mãe considerada, né? Que é a mãe escolhida para gerar o nosso Senhor e Salvador. Uma jovem obediente que já tinha o desejo de ser mãe. Eu não sei como é que você se encontra aqui hoje, se é no papel de mãe ou de filha, mas ainda que você ainda não tenha sido mãe, você também é filha. E esse desejo também está no nosso coração. Eu poderia falar de tantas outras mães importantes da Bíblia. A mãe de Jesus, ela foi agraciada, escolhida. Nós poderíamos falar de outras mães que também a história nos conta. Eu poderia passar a manhã toda pregando somente de uma mãe e uma avó, que é a Eloide e a Eunice, mãe e avó de Timóteo. Essas mulheres são exemplos de fé, porque elas ensinaram Timóteo a crescer no caminho da fé, ensinaram Timóteo a respeitar e crer em Deus. Elas souberam criar Timóteo e ensinaram a ele viver e ter fé. Amadas e amados, são tantas mães que nós poderíamos falar e homenagear, mas o nosso tempo não nos permite. Mas o próprio Deus nos ensina sobre o verdadeiro amor de entrega, porque só uma mãe é capaz de sentir esse amor que Deus sentiu. Só uma mãe é capaz de sentir o amor que Deus teve pela humanidade, que é o amor de entrega. Porque a mãe, ela, quando se torna mãe, ela se entrega. E Jesus nos ensinou esse amor de entrega lá em João capítulo 3,16, que a entrega dele foi tão grande que ele foi capaz de entregar o seu único filho para todo aquele que nele perdoa, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós queremos homenagear você, mãe. Você que é mãe de muitos, de poucos, de coração. Você que adotou. Você que tem esse desejo de ser mãe. Tem alguém aqui entre nós que não teve filhos ainda e tem esse desejo de ser mãe, e você ainda não gerou? Você quer receber uma oração para que você gere? Vem aqui à frente. Nós queremos orar para que Deus abra a madre nesse lugar. Tem alguém aqui hoje que ainda não gerou e tem esse desejo no coração de gerar? Amém? Glória a Deus. Ninguém aqui, todo mundo é fértil, né? Não tem nenhuma estéril entre nós. Estéril entre nós. Amém? Então vamos agora homenagear as nossas mães. Vamos chamar a primeira equipe aqui à frente. Amém? A gente preparou um ninho para você. A gente fez com muito amor. Lídia, pega aqui uma pastinha desse. Uma pastinha dessa, se vem pra cá. Amém? Vocês vão ficar aqui. Nós queremos homenagear todas as mães que aqui estão. Amém? Seja mãe, venha aqui à frente. Receba seu livro. E nós vamos ter primeiro louvar. O Alan vai preparar uma canção para você. Pode. O Alan vai preparar uma canção de mãe para você. Enquanto ele está ali, depois que ele louvar, nós vamos orar por vocês. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pode receber essa lembrancinha. Amém? Amém? Receba essa lembrancinha. Foi feita com muito carinho, com muito amor para você. É só um ato simbólico do nosso carinho por vocês. Mas que a gente possa louvar o Senhor com muita alegria nessa manhã. Fique mais para cá, fique aqui. Nós vamos orar, mas nós vamos primeiro louvar a Deus com muita alegria.
Que esse louvor seja para o nosso coração. Que nós possamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Vem, Leia, vai mais de coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você que está aí, vem as duas também, são filhas. Vem, Tainá, minha Tainá também. Tá bem? Vem receber uma lembrancinha também. Amém? Glória a Deus. Amém? Já olhou? Glória a Deus. Fecha teus olhos. Recebe esse louvor. Recebe esse louvor e adoração a você nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Seu coração é assim. Não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem prazer. Fecha teus olhos. Tanto que Deixa esse louvor nessa manhã falar no teu coração. Talvez você esteja passando um momento difícil. Talvez você esteja em desobediência. Talvez você chegou aqui hoje. Talvez você precisasse se lembrar uma bênção de Deus na tua vida. Mas deixa o Espírito de Deus falar com você. Aleluia. Deus me fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim. Não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Oceano de afeto. Fecha teus olhos agora, Senhor. Eu seja uma mãe melhor. Que eu tenha filhos obedientes. Que o meu lar, minha casa seja um exemplo. Porque tem uma mãe virtuosa. Porque tem uma mãe valorosa. Porque tem uma mulher de Provérbios 31 que cuida da casa, que cuida da família, que cuida do lar. Eu queria que os outros agora levantassem suas mãos para essas mulheres. Você pode estender suas mãos para essas mulheres agora. E nós vamos pedir para o pastor Jeremias orar por todas nós, amém? A paz esteja convosco, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo do céu, eu oro, meu Deus, cada mãe, meu Deus, que estão aqui, na tua presença, meu Deus, abençoa, dá sabedoria, dá inteligência que elas possam, meu Deus, vir administrar a sua família, meu Deus, o amor, perseverança, a paz, a alegria, meu Deus, da sua família, meu Deus, elas venham, meu Deus, cuidar dos seus filhos, meu Deus, cada vez mais ter amor, meu Deus, para a sua família, meu Deus, abençoa todas as tuas servas, meu Deus, que estão mãe, e as que estão, meu Deus, nas redes sociais, e todas as mães do Brasil, o Senhor venha abençoar, venha dar glória, venha dar paz, alegria, sabedoria, inteligência, capacidade de cada um, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta manhã eu te peço por todas as mães do Brasil, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fecha teus olhos, Senhor nosso Deus que é amado. Abençoa todas as mães que estão. Derrama da tua graça, da tua sabedoria, do teu poder, da tua unção sobre ela. Pois assim nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Junte-se todas aqui. A gente vai bater uma foto e a gente vai fazer a relação de canto. Amém? Mostra o teu corpozinho. Amém. Usa mais aqui as contas, por favor.
Amém? Volta para o seu lugar. Que Deus abençoe. Foi feito com muito carinho para vocês. Só uma lembrancinha. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus, os nossos dízimos e ofertas. A missionária Ellen vai estar agora orando, consagrando os dízimos e ofertas da Casa do Tesouro. Amém? Glória a Deus. Põe na nossa mão o seu melhor, para que nós possamos abençoar o ministério